A nossa saudação a todos que nos seguem pelas redes sociais. No RCA, nós estamos num ponto de encontro especial e estamos recebendo hoje o advogado Ariovaldo Moreira, que tornou-se célebre por defender hackers que teriam invadido celulares de autoridades brasileiras. Ariovaldo, bom dia. Bom dia. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui nesta oportunidade. Para mim é uma satisfação estar com você mais uma vez, Ivan. Podemos retirar as máscaras mesmo porque nós seguimos as determinações da Organização Mundial de Saúde e é evidente que este é um momento, de muita preocupação, dada a situação que se criou em torno do mundo todo, essa pandemia. Sem dúvida. Mas estamos aí para realizar mais uma entrevista contigo, Ariovaldo. E hoje nós vamos falar de uma situação que está muito ligada à sua atividade. Nós vamos falar da investigação relativa aos hackers que teve início após uma série de reportagens realizada pelo site do Intercept Brasil. Na oportunidade, essa investigação revelou trocas de mensagem entre procuradores da Lava Jato, incluindo a coordenação da Força Tarefa de Curitiba, o Deltan Dallagnol, mostrando ainda uma relação entre os servidores e o juiz Sérgio Moro. O processo em que o Ariovaldo está participando no momento, este processo é relativo à operação spoofing, sobre ação de hackers na invasão de celulares de procuradores. Ariovaldo, você tem 3 clientes e você faz a defesa desses 3 clientes. Muito bem. Do Walter Delgado Neto, o Vermelho, a Suelen Priscila e o Gustavo Henrique. Qual é o cenário de momento? Depois nós vamos falar do depoimento do Sérgio Moro, mas qual é a situação de momento dos seus clientes? Bom, Ivan, o Walter encontra-se preso ainda, é o tido como o líder do grupo pela Polícia Federal, que investigou aí toda essa interceptação das autoridades, e é réu confesso nesse processo. Então, para a defesa hoje, nós estamos numa linha de que o Walter agiu sozinho. Desde um primeiro momento, o Walter narra o fato de que agiu sozinho nas interceptações e fez tão somente um contato com a Manuela Dávila, e ela intermediou aí esse contato com o Glenn, que seria o dono da Intercept. Então, o envolvimento do Gustavo e da Suelen nas interceptações, podemos dizer que é zero. Eles não têm envolvimento nenhum nessa questão das interceptações. E o Walter narra isso com muita propriedade. Ele dá detalhes de como ele fez, dá detalhes de como ele chegou até o Glenn, que seria o dono da Intercept, o jornalista Glenn, que acabou divulgando todo o material que foi interceptado pelo Walter Delgado. Muito bem. O Ministério Público Federal alegou que, conforme provas coletadas na investigação, ele teria auxiliado, incentivado e orientado o grupo durante as invasões. A denúncia contra o jornalista, no entanto, que é o Glenn, não foi acatada pela Justiça Federal. O cliente, o seu Walter Delgado Neto, aqui de Araraquara, que seria um dos mentores do grupo, ele foi um dos denunciados. E como você disse, que houve clareza na prestação de informações dentro das fases de depoimento. A Manuela, você também comentou, foi citada por ele como sendo o contato entre o hacker e o jornalista Glenn Alves. Na denúncia, o Ministério Público apontou ainda a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptações telefônicas ilegais contra os denunciados. E conforme o Ministério Público, o grupo atuava em 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. Uma situação extremamente complicada essa, Ariovaldo?
Olha, a ação penal em que eu estou trabalhando para o Walter, para a Sueli e o Gustavo é tão somente referente à interceptação telefônica. Foram denunciados, sim, por todos esses crimes que você acabou de narrar, mas chegou-se à conclusão, inclusive pelo delegado de polícia que presidiu as investigações, que o Walter não recebeu, não havia uma motivação, nem política, nem financeira. Então, no meu modo de entender, é meio que absurdo denunciá-los, o Walter ou os demais, né, que sequer tinham envolvimento, por lavagem de dinheiro. Pois não restou comprovado que receberam algum valor monetário para essa empreitada, para essa interceptação. Na conta do Walter não foi apreendido um centavo sequer, entendeu? Os valores que foram apreendidos na conta do Gustavo foram demonstrados nos autos que tratava-se da venda de um veículo. Então, entende a defesa, totalmente absurda a denúncia, e tem comigo que todos esses tipos penais que foram aí imputados a ele é no sentido de mantê-los presos, no caso o Walter Delgatti. Então, somente para mantê-lo preso. Para justificar uma prisão por esse tempo aí, se não me falha a memória, dia 23, o último dia 23, faz um ano que o Walter está preso. Então, mas se ele não tinha interesse político, não tinha interesse financeiro, qual era a intenção dele, então? O Walter, quando obteve esse material, ele ficou perplexo. Palavras do Walter. Eu fiquei perplexo com o que vi e não achei justo só eu ter aquela informação que na linguagem do Walter havia, sim, um desvio da finalidade da Lava Jato. Então o Walter entendeu que havia irregularidades no processamento da Lava Jato. Por isso que o Walter quis mostrar isso para a sociedade, né? Não com objetivo financeiro ou objetivo político. Porque o Walter não deixou claro isso para mim, mas também é um cidadão. Que cidadão não quer ver um político preso por corrupção? Mas um político preso por corrupção num devido processo legal. E no entendimento do Walter não houve o devido processo legal. No entendimento do Walter, a força-tarefa da Lava Jato era tão somente no sentido de acusar a qualquer custo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor, me esclareça uma situação. Ele não tinha interesse político, não tinha interesse financeiro, como já acabou de explicar essa situação, mas o Walter Delgatti, pelo seu passado, algumas complicações junto com as autoridades policiais, judiciais, ele não tinha uma ficha limpa. E quando se fala que ele queria ser bom para a sociedade brasileira, não dá um entendimento de que a culpabilidade é perfeitamente clara nesta situação toda. Sim, o Walter é réu confesso nesse processo. E ele tem consciência do que ele fez, não é, podemos dizer, algo que ele poderia se vangloriar do que ele fez. Ele fez sabendo que estaria cometendo um pequeno crime. Como já disse, o artigo 154A do Código Penal, a pena é de 6 meses, 6 meses a um ano, se não me falha a memória. A pena é muito pequena por interceptar um telefone de terceiros, entendeu? Então o Walter era consciente, sim. Então a defesa entende que o Walter está pagando mais do que fez. Bom, e dentro da sua análise jurídica, o que poderá resultar ou redundar nesta questão da prisão do Walter Delgatti durante todo esse espaço de tempo? Dia 23 fez um ano, se a pena é de 1 ano e 6 meses. Olha, nós estamos numa fase hoje no processo, está faltando tão somente para concluir a instrução do processo o interrogatório dos acusados. Na fase seguinte seria alegações finais do Ministério Público, da defesa e o juiz sentencia. Nós estamos muito confiantes na absolvição do Walter, na maioria dos crimes em que foi imputado a ele, lavagem de dinheiro, organização criminosa. O que deve ser imputado ao Walter, acredito que virá uma condenação, é com relação à interceptação. E acredito, tenho convicção de que o Walter ganhará liberdade quando da aprovação da sentença. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, ele foi ouvido no dia 8 pela 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, no inquérito, então, que apura a ação de hackers, entre eles o Vermelho
Isso tudo na obtenção de conversas de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O ex-juiz federal que atuou em Curitiba, ele ganhou notoriedade com a Operação Lava Jato. Prestou depoimento nesta oportunidade na condição de testemunha, assim como a ex-deputada federal Manuela Dávila, que é do PCdoB do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é o seguinte: qual foi a sua expectativa, qual foi a sua análise, ou qual é a sua análise, agora que passado esse período, você acaba caindo na realidade, puxa vida, eu tive que questionar um ex-ministro da Justiça, um ex-secretário de Segurança, e a repercussão que se deu em torno disso daí. Primeiro, o ex-juiz e ex-ministro, ele foi ouvido na Operação Spoofing, porque eu arrolei ele como testemunha. Não foi o promotor público que o arrolou como testemunha para esclarecer o que havia acontecido. Eu arrolei ele como testemunha. Uma questão meramente processual. Então, eu tenho em mente que todo o processo se seguiu junto à Polícia Federal, toda a investigação se seguiu pela orientação do ex-ministro Sérgio Moro. Então você tem hoje um sujeito que se intitula vítima do Walter Delgatti e que estava à frente das investigações. O Sérgio Moro, na qualidade de ministro da Justiça, ele, na minha opinião, interferiu sim na investigação. Interferiu na investigação, fez contatos constantes com o superintendente da Polícia Federal de Brasília, nos moldes que ele acusou o presidente. Ele acusa o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. E ele o fez como vítima. Então imagine você ter um sujeito que é vítima, se intitula vítima, e que ele preside as investigações, que ele orienta as investigações. Então eu queria ouvir dele, e ele respondeu que sim, que ele tinha contatos constantes com o superintendente da Polícia Federal acerca da investigação. E no meu modo de entender, é uma ilegalidade tremenda. Por isso que eu questionei. Algum dia, na sua carreira, imaginou que poderia estar batendo de frente com um ministro da Justiça? Não, Ivan, não passou pela minha cabeça, mas eu acho que a vida nos leva para alguns caminhos, né, positivos e negativos. E eu entendo que, para mim, foi algo positivo, né? Um advogado aqui de Araraquara, interior de São Paulo, uma cidade de médio porte, interrogar, né, ou questionar o ministro da Justiça, para mim, para ser honesto, foi motivo de orgulho, né? Inclusive para a classe dos advogados aqui da nossa cidade. Mas, sinceramente, não vejo assim a pessoa do Sérgio Moro uma pessoa que tem assim um grau de visibilidade que pudesse me intimidar. Então, modesta parte, me senti satisfeito e com com a sensação de dever cumprido. A saída do Sérgio Moro do governo foi bom ou ruim dentro da análise jurídica, no caso do Vermelho? Favoreceu, né? Acredito que favoreceu em função da ruptura do ministro com o governo. Então, o ministro tinha, sim, uma certa influência na investigação. Hoje, espero que não tenha mais. Então, e acabou se mostrando aí uma face do Sérgio Moro que poucos conheciam, né? Então, o Sérgio Moro era um juiz federal, isso na minha modesta opinião, um juiz federal que presidiu uma operação que teve repercussão mundial, né? Se alia ao presidente Jair Bolsonaro e tempos depois o abandona. Abandona por questões, segundo ele, éticas, por questões de que, no caso de que ele estaria tentando interferir junto à Polícia Federal. E o que aconteceu na Operação Lava Jato? Esse envolvimento do juiz titular que presidia aí um processo de grande envergadura, tendo contatos diários com o delegado de polícia sobre o processo, tendo contato diário com os procuradores. É suspeito, na minha opinião, juridicamente falando, é suspeito. Onde está a isenção do ex-ministro Sérgio Moro enquanto juiz em Curitiba? E na sua
nos seus contatos com o Vermelho, o que ele tem lhe passado, embora seja segredo de cliente para advogado, mas é uma coisa que nós podemos até mesmo perguntar, mas o que ele tem sentido dentro do presídio, tá certo? Encarcerado, como é que está sendo a vida dele, qual é a perspectiva que ele tem após ganhar a liberdade, como o senhor disse? Olha, o Walter obviamente está preso e não deve ser fácil o que ele está passando, pois ele está em Brasília, toda a família do Walter é de Araraquara, não está recebendo visita, a única visita que o Walter recebe é a minha quando estou em Brasília e vou até o presídio para falar com ele. Ele está bastante confiante na liberdade, né? Perguntei para o Walter a última vez que eu estive lá, se voltasse no tempo, você faria tudo de novo? Ele disse sim, faria tudo de novo. Para mostrar para o povo brasileiro que a justiça brasileira é falha. Da mesma forma que falhou comigo, segundo ele, falhou comigo, o promotor, segundo o Walter, um promotor de Araraquara, acabou fazendo uma acusação injusta contra ele, e ele quis mostrar que o judiciário falha. Há um erro do judiciário no processamento na área criminal. Então o Walter entende que o que o Lula passou nas mãos do juiz Sérgio Moro, ele passou nas mãos do promotor público aqui em Araraquara. Então o Walter faria tudo novamente e espera, com a liberdade, tocar a sua vida de uma forma digna. Ariovaldo, da última vez que nós conversamos, você havia nos dito de que havia a possibilidade de toda essa história sobre os hackers brasileiros, especificamente esses 3 aqui de Araraquara, e dos quais você os defende, dessa história se transformar num filme. Da última vez que nós conversamos até aqui, o que é que mudou? Olha, existe sim a intenção de um cineasta em levar para as telas, né, a vida do Walter Delgatti, toda essa história da Vaza Jato, mas em função da pandemia, esse projeto está suspenso até a retomada aí da economia, enfim, para que possa dar sequência. Mas acredita que o filme vai mostrar que a justiça é cega? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas no que se baseia para dizer que a justiça às vezes é injusta? Diante do quadro do Delgatti. Olha, todo o material que a imprensa teve acesso é um material que eu também tive acesso. Então, juridicamente falando, entendo, eu tenho a percepção de que houve sim excesso na Lava Jato. Então eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, fazendo uso da imprensa. Você vê que esses dias um guarda civil da Polícia Civil de Santos enquadrou o desembargador. Isso é muito importante, entendeu? Para que as pessoas saibam o que acontece nos bastidores da justiça. Então, penso eu que levar isso ao público, isso pode nos ajudar de alguma forma. As pessoas vão se policiar mais, as pessoas vão vigiar mais as suas atitudes. Então nós temos hoje juiz federal, juiz na esfera estadual, que cometem erros, cometem desvios. Nós vivemos hoje num Estado democrático de direito, onde nós temos regras a serem seguidas. O fato do sujeito ter cometido um crime, ele não pode ser condenado a qualquer custo. Existe o devido processo legal. E penso que a população precisa saber o que acontece nos bastidores da justiça, que nem sempre acontece isso, o devido processo legal. Eu acho muito importante conversarmos com pessoas como o Dr. Ariovaldo Moreira, porque além da clareza com que ele traz a informação, a forma com que se comporta, nos dá uma certa segurança em saber determinadas situações que ocorrem na justiça brasileira. No caso do Vermelho, que é um dos hackers, ou é um dos mais famosos do Brasil após ter acontecido tudo isso, eu até mesmo gostaria de perguntar ao Ariovaldo se ele entende que não há nenhum tipo de problema quando uma pessoa invada, por exemplo, o meu aparelho celular ou o seu aparelho celular para saber o que está acontecendo com a sua vida. Não é desagradável isso, doutor? Sim, com certeza. E ainda que seja figura pública. Sim. Entendo a sua colocação. Não sei o que passou na cabeça do Walter no primeiro momento, né? O porquê ele decidiu invadir o telefone ou obter essas informações da Lava Jato.
Mas também não é algo totalmente legal se tem um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram, discutindo a vida de um acusado da forma como que se discutiu na Lava Jato. Não estou aqui justificando a atitude do Walter, né? Seria como eu estar sendo advogado do diabo. Não é esse o caso. A questão é, sim, ele errou, entendo que o Walter errou em algumas situações, só que tem que pagar tão somente pelo que ele fez, nada mais. E ficaria muito feliz se os que também deveram lá atrás, na Operação Lava Jato, também pagassem pelo que ele fez. Mas, segundo a lei, e tem que ser cumprida a lei, esse material foi obtido de maneira ilegal. Não vão pagar pelo que ele fez, pelos que eles fizeram. O Vermelho ele ficou famoso por uma situação. E o Ariovaldo acabou ficando famoso por uma outra situação. É o peso da fama agora? Como é que é conviver com essa busca permanente de reportagens, de notícias? Como mudou alguma coisa na sua vida profissionalmente, Ariovaldo? Sempre há mudança, né, Ivan? É óbvio que existe a vaidade das pessoas, né? Eu particularmente, sou uma pessoa muito vaidosa, mas eu coloco na frente o meu profissionalismo. Então, tudo que aconteceu na Operação Spoofing, fiz pensando nos meus clientes. É óbvio que teve toda essa repercussão, a minha pessoa, a minha figura teve uma notoriedade aí, acredito que nível nacional, mas tudo que eu fiz e tudo que estou fazendo, você pode ter certeza que é com o único intuito de ajudar e fazer cumprir a lei para que o Walter pague tão somente pelo que ele fez. Que a Suelen seja absolvida, porque não deve nada nesse processo, a Suelen não teve envolvimento nenhum, zero, nessas interceptações, e o esposo dela, o Gustavo, também. Então, estou tentando aí a qualquer custo fazer cumprir a lei. Que o Walter pague pelo que ele fez, tão somente pelo que ele fez, e a Sueli e o Gustavo sejam absolvidos dessas acusações que recaem sobre eles. Doutor, eu acredito que foi assim uma matéria esclarecedora dentro deste tempo que nós disponibilizamos, porque a gente consegue dar um acompanhamento a uma situação que chama a atenção de todo brasileiro, principalmente daqueles que estão segmentados na área jurídica. E a sua presença aqui sempre é motivo de muita alegria, de satisfação, até mesmo de orgulho, porque hoje nós estamos conversando com uma personalidade da área jurídica brasileira. Isso quer nos parecer que fortalece tanto o lado da imprensa, que se sente à vontade em conviver com esse tipo de informação, já que a própria justiça, em determinados casos, acaba guardando para si tudo aquilo que poderia ser passado para a comunidade, inclusive servindo até mesmo de exemplo, de modelo, para que outras pessoas não possam cometer o mesmo deslize, né? Então, muito obrigado pela sua presença nessa manhã e acreditamos que foi um trabalho muito bom. Agradeço mais uma vez o seu convite, Ivan. Para mim é sempre motivo de orgulho e de satisfação estar com você. E fico feliz por estar representando aí a advocacia de Araraquara. Estou muito feliz. E brilhantemente, né? Porque, embora seja modesto, há naturalmente uma responsabilidade muito grande, como dissemos, de se chegar ao extremo de ter que bater com o ex-ministro da Justiça e uma das pessoas mais importantes politicamente do país na atual conjectura. Muito obrigado, então. Nós encerramos aqui um ponto de encontro. Nós conversamos com o advogado Ariovaldo Moreira. Ele acompanha o caso do hacker Walter Delgado Neto e também dos outros 2 hackers que formam o casal, a Suelen Priscila e o Gustavo Henrique. Nós devemos agradecer a todos vocês que puderam nos acompanhar uma vez mais aqui no Ponto de Encontro Especial. Este material está disponibilizado em todas as ferramentas das redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.